RDC Esporte. Oferecimento CRS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. 3, 2, 1, teu. E através da conectividade que nos une, através da Vogel, eu começo o programa RDC Esporte aqui na RDC TV. Sou o Guilherme Paz e vamos juntos até 13h. Hoje, com a presença de um cara que veio da Zoropa, como diz o outro. Fashion, estiloso e muito humilde. Mas tudo isso é apenas uma falácia, porque ele sempre está conosco. É Ribeiro Neto e as verdades da bola, as verdades da vila. Só que hoje, gente, olha o naipe do artista. Bom dia, Ribeiro Neto. Que estilo, hein, garoto? Eu não tenho culpa, já disse para vocês que tem coisas que a gente não pode brigar contra a natureza, né? Se Deus me fez lindo desse jeito, né, charmoso, simpático, e ainda por cima brilhante, eu só tenho que agradecer, né? Mas eu só falo as verdades. O que eu vou fazer? Eu não vou brigar contra isso. Então, muito obrigado. Eu sei exatamente que tudo isso que você falou é verdade, né? E estamos aqui, né, para mais um dia bonito hoje, saudando que a Europa já começa com uma normalidade, né? As coisas retornando ao normal. E talvez aqui a gente demore um pouquinho mais, porque a gente está com um número elevado de mortes, infelizmente, mas considerando que logo ali adiante também voltaremos ao normal. Então isso não deixa de ser algo esperançoso, né, para que a gente possa finalmente voltar, no nosso caso específico aqui, que a gente trabalha com o futebol, né, a nossa rotina de jogos para analisar. Que saudade de dar uma corneteada no time do Grêmio, no time do Inter, né? De fazer aquela crítica construtiva, né? Mas mais do que isso, trabalhar com os nossos seguidores com a paixão que é o futebol. Tomara que isso volte logo, né? Que demais. Ô, João, Gayer, bem-vindo novamente. Já tava ficando fixo aqui, tá? Já vai sabendo até voltar ao estúdio, tu é fixo aqui na nossa plataforma, no home office, mas a gente não tem nem roupa para falar com o Ribeiro, né? Bom dia a todos. Não, tá ficando difícil, mas eu já botei uma meta aqui. A ideia é que eu sou bem mais novo, né? Mas a ideia é chegar nessa idade aí com toda essa beleza, esse glamour que o nosso mestre tem aí. Mas tá excepcional mesmo hoje. Mas falando do dia, mais um bom dia a todos. Dia realmente de sol lá fora, tá bonito de dar uma volta. Pena que estamos de quarentena, né? Mas logo, logo a gente deve estar retornando. A gente vê o restante do mundo, né, começando a se movimentar a passos pequenos. Isso nos dá um fio de esperança bem bacana. Ontem voltou o campeonato português, o Porto de Portugal, né? Porque é campeonato português. Teve uma zebra lá. Ele era o favorito, vai perder a liderança do campeonato português. Mas a importância também, né, Ribeiro, de voltar ao campeonato no dia 14. O campeonato espanhol volta final de semana. Voltou o português. São bons olhos para o Brasil retomar também quando tiver as condições. Porque o Rio Grande do Sul hoje teria condições semelhantes a Portugal, a Inglaterra, o restante do Brasil, infelizmente, ainda não. É claro que a gente tem que ter, é o que eu digo sempre, né? Tendo cuidado, toda a cautela, todo esse politicamente correto que a gente tem que, é obrigado e tem que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que olhar que a roda tem que continuar a girar. E não se enganem, né? O vírus não vai terminar, embora eu seja também muito esperançoso com esses testes que estão sendo feitos, inclusive agora aqui no Brasil, né? Dessa vacina lá de Oxford, da Inglaterra, que seria a solução, né? Mas, enquanto isso não acontece, o vírus vai estar entre a gente. Nós temos que aprender a conviver com ele, com todos os protocolos, né? Mas, ao mesmo tempo, uma hora vai ter que retomar, porque, não se enganem, nós teremos uma outra pandemia logo na sequência, que é a pandemia do processo de retomada da economia, que vai demorar bastante, e as consequências são trágicas também, né? Que é o desemprego, que são empresas quebrando, né? Então é um negócio bastante complicado que nós vamos acompanhar na sequência. Joãozinho, a importância desse retorno dos demais campeonatos para dar um alívio também, né, para o povo brasileiro, pelo menos ter o que assistir. A gente fala muito de desopilar a cabeça, muitas questões políticas no Brasil hoje,
questões dos dados da Covid que preocupam, o Brasil batendo recordes atrás de recordes, infelizmente. No estado de São Paulo, covas coletivas estão sendo realizadas novamente, porque a expectativa lá, infelizmente, é de mais óbitos. A gente vive um momento de tristeza coletiva, não tem como a gente não citar, mas esse reinício do futebol é uma luz para todos, é a hora da gente começar a tentar centrar um pouco a cabeça de volta ao futebol, mesmo a gente sabendo que é difícil, né? Mas a gente sabe que gera muito emprego e, infelizmente, foi o que o Ribeiro falou, a gente vai sofrer um processo de reestruturação econômica muito complexo, muito difícil. As pessoas vão ter que se remexer muito, muitas vão trocar de área, né? Principalmente vocês vão ver muita gente que era do futebol vai sair do futebol, muita gente que trabalhava numa área X vai buscar outros lugares, porque não consegue se manter, né? Então talvez esse seja um outro caos, mas esse é um caos secundário, né? Ele não é o mais importante. O nosso caos da saúde realmente é o principal e a gente deve se manter dentro dessas ordens que a Organização Mundial tem dando para nós, os órgãos, né, responsáveis, para que a gente possa primeiro suprir a necessidade física de saúde e depois pensar nessa questão econômica. Mas é uma questão que já preocupa muito, eu sei que preocupa o governo, preocupa donos de empresas, né? Mas, infelizmente, vai acontecer. Ribeiro, tu citou a questão da vacina, né, que está vindo para o Brasil, a questão das testagens, e a Melanie Rupental, nossa repórter noturna, ela preparou um material muito especial que passou no plantão RDC ontem. Para o pessoal de casa, não está ao vivo, ela me devolve a questão, ela utiliza, de volta contigo, Guilherme, mas não é ao vivo. Vamos acompanhar a belíssima matéria que ela fez, já que você citou sobre isso. Sim, a cura do novo coronavírus pode estar mais perto, não só para países distantes, mas também agora em solo brasileiro. A Anvisa autorizou testes em humanos aqui no Brasil para a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, a partir de uma parceria com uma empresa italiana de biotecnologia. A vacina tem se mostrado uma das mais eficientes do mundo para combater a pandemia. Serão 5.000 brasileiros testados pelo medicamento de forma voluntária, o que ocorrerá na próxima fase de observação da vacina. O que se atribui à escolha pelo Brasil é a alta circulação do vírus, uma vez que os números caíram na Europa e, segundo especialistas, isso dificulta a avaliação da eficácia do produto. Esse medicamento começou a ser testado em abril com cerca de 1.000 pessoas entre a faixa etária de 18 a 55 anos. A Universidade de Oxford desenvolveu a vacina que está sendo produzida pela empresa italiana e já tem um acordo com uma multinacional sueco-britânica, AstraZeneca, isso voltado para a fabricação e distribuição do produto em nível global. A vacina se baseia em um adenovírus de chimpanzés, que é um grupo de vírus que geralmente causam doenças respiratórias e contém uma proteína usada pelo coronavírus para danificar as células humanas, reforçando a informação, então, que serão 5.000 voluntários para os testes aqui no Brasil. Guilherme, voltamos contigo aí no estúdio. Obrigado, Mel. Vamos fingir que está ao vivo, mas é de ontem. Obrigado mesmo. Ribeiro, importante, né? Infelizmente, a questão da circulação ser maior aqui no Brasil, eles vêm para o Brasil para fazer a testagem, para colocar vacinas. Mas sim, há uma esperança. Quem sabe até o final do ano já tem a vacina. Porque tem todo um processo. Primeiro tem que dar certo. Segundo, tem que ter a produção da vacina. E depois a distribuição. Então isso demanda um certo tempo, né? Eu só não entendi. É futebol, mas tudo bem. Tem algumas perguntas assim. A cloroquina, que é esse remédio que virou polêmica, que é especialmente aqui no Brasil, porque nós temos toda uma questão política, porque tudo é política aqui no nosso país, esquerda ou direita. E a OMS agora autorizou o teste. Eu não entendi mais nada. Quer dizer, é uma questão política, realmente. Sabe o que eu acho isso? Isso aí é Estados Unidos brigando com a OMS. Me cheira a política também. Bom. Ô, Ribeiro, assim, só para passar um panorama, fugindo um pouco do esporte, mas é que a gente tem que fazer um papel social também. Neste momento, a gente tem que se recuperar, porque todo mundo se recuperando, a gente volta à normalidade, volta ao esporte, recupera a economia e todas as questões.
O primeiro teste, realmente, porque vem vários especialistas e falam, serve, não serve, não serve. Só que precisa de um papel timbrado, assinado, pesquisa, relatório, para depois começar a valer. A primeira questão que teve referente ao uso da cloroquina, você em casa goste ou não, aceite ou não, médico da área ou não, avaliou que em 92 mil pessoas testadas, ela era prejudicial. Só que daí começam vários outros testes. Conversei com alguns especialistas, colegas meus, que são meus vizinhos, que estão nas minhas redondezas também, eles falam, gente, com 92 mil pessoas não dá para fazer um teste com eficácia. Hoje, na medicina, testes são realizados de 600 a 5 mil pessoas no máximo. 92 mil pessoas, tu pega gente de tudo que é lado, de várias características, só que não tem a eficácia daquele medicamento porque não tem um controle, não tem uma medição. É impossível ter 92 mil médicos para acompanhar essas pessoas. Então, davam a cloroquina e, um mês depois volta aqui, vamos ver como é que você tá. Era mais ou menos assim. Era uma politicagem em cima. Agora, testes menores colocam a comprovação, até se você quiser acompanhar no plantão RDC Coronavírus, hoje à noite, às 10h15, comigo, Guilherme Macalossi, e com a Melanie, a gente vai abordar esse tema também, mas são testes menores que estão comprovando a eficácia da cloroquina em alguns casos. Em alguns casos. A cloroquina hoje, ela já era um medicamento que tinha no mercado brasileiro. Muitas pessoas tomam a cloroquina no mercado brasileiro para outras características, para outras doenças, vamos chamar assim. Mas, para Covid-19, ela tem que passar testagem. Só que é de caso a caso. Eu sou asmático, posso tomar. Não é tão indicado. O Joãozinho, que é um atleta, pode tomar? É indicado. Então tem que ver caso a caso. Vai no médico, confia no médico e conversa com o médico. Eu sou mais pragmático. Eu pergunto o seguinte, e olha que eu não sou especialista, eu vou no pragmatismo da coisa. Tô lá, tô mal pra caramba. O médico diz assim, tu não tá evoluindo. Eu chego pro familiar, toma cloroquina. A cloroquina dele é uma solução, senão ele vai morrer. Tu não vai, claro que vai usar, óbvio, tu vai tentar de tudo. Pronto, final o assunto. Entendi o Renato, próxima. Não, mas é bem isso, Ribeiro. Eu tenho esse pensamento, só que hoje em dia, com a questão politicamente correta e incorreta, gente, pelo amor de Deus, tu não tem mais salvação. O médico não tá recuperando, bem isso que o Ribeiro falou. Cloroquina, vamos testar? Óbvio que vai testar, óbvio. Não, porque no quinto primo da minha geração fez mal a cloroquina, não vou testar. É diferente. Ô, Joãozinho, tá complicado essa questão, né? Usa, não usa? É difícil de falar, é muita gente, é muitas opiniões, é muita fake news também. Eu tenho falado com o pessoal que vem me perguntar. Cara, eu acho muita gente lê 1 milhão de coisas e não sabe o que é certo, o que é errado. Aí já não serve, daqui a pouco serve de novo. Cara, eu acho que no momento no momento de desespero, cara, o cara vai usar, o cara vai tentar se salvar, né? Mas vamos torcer que essa nova vacina aí vindo de Oxford possa solucionar os nossos problemas, né? Agora vem a questão, 5 mil brasileiros voluntários para fazer esse teste. Aí começa outro processo, né? Aí eu quero ver. Porque daí quem que vai se arriscar a testar essa vacina aí, meu querido? Mas enfim, né? Então, só aqueles que estão, né, em último, não tem mais opção e vamos testar para ver se vai salvar. Porque, né, quem é que vai sair de sua casa e vai, não, hoje eu vou lá testar a vacina. Difícil, né? Mandar os jogadores lá testar de uma vez pra gente jogar de uma vez. Quem vai assumir a chefia agora, segundo na questão, é o Carlos Wizard. Wizard das escolas de inglês mesmo. O Wizard, ele é um bilionário. Ele vai assumir a chefia da saúde agora no Brasil. E ele defende muito o uso da cloroquina. E ele tem uma frase dele que é muito interessante, que a gente acompanha aqui. Precisa ter mais evidência do que uma cidade com 75 mil habitantes, com mais de 500 infectados e sem nenhum óbito. Isso ele defende. Isso é uma evidência que ele comprova, então vai. É questão. É uso preventivo também, é uma questão politicamente... Nossa, a gente poderia passar a tarde inteira falando sobre a cloroquina. A gente vai falar de futebol agora, deixa o portal RDC, o plantão RDC, senão a gente destoa muito do assunto também. E
começamos a nos bombardear por opiniões que também, se a gente falar que é certo, a gente não tem um papel, e se outro falar que é errado, ele também não tem um papel. Então vamos falar que é meio a meio, cada um vive sua vida e cada um usa o que queres. Porque para usar cloroquina no Brasil, tem um termo, você aceita ou não sendo paciente. E daí cada um escolhe o que quer e segue a vida, segue bonito. E sei lá, gente, vamos falar de futebol, vamos falar de vida, porque também o futebol não tem muita notícia, a gente pode voltar para falar de saúde, Ribeiro Neto. Mas tudo bem. Eu estava lendo aqui no Twitter uma informação do Marcelo Salzano, um amiguinho, né, lá da Bandeirantes, de que o Wolfsburg pediu autorização do Grêmio para fazer uma proposta de 15 milhões de euros pelo PP. Leva. Se fizer 15 milhões de euros, leva o PP. Né? Até porque o Everton está nesse rame-rame aí. E eu já estou achando que não vai ser vendido. O Everton? Porque... Agora eu te pergunto uma coisa, Ribeiro. Tu venderia PP e Everton? Ou vai um, vai outro, senão acaba o time. Mas vende até o Matheus Henrique. Eu te garanto que o Grêmio vende. Nessa altura do campeonato, meu amigo, vende todo mundo. Porque até acho que o presidente, se não foi muito claro, ele deixou nas entrelinhas que esse ano de 2020 é para salvar o clube. O objeto principal do Grêmio hoje é terminar o ano vivo, dado o problema da pandemia. E para isso não tem mágica. Não tem mágica. O que tem que fazer é vender. E ainda bem que tem ativos para vender. Olha o parto que o Internacional vai ter para vender. Quem é que o Inter tem para vender? O Bruno Fux. E é isso aí. Entendeu? O Grêmio não. O Grêmio tem Everton, PP, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Quer dizer, é um número bem maior de ativos, né? Então, que eu acho que o Felipe PP está para mais ser fácil negociado também, segundo algumas informações, Mediolharam. Ele é o quinto goleiro hoje do Grêmio. Vale alguma coisa. Não sei, não é muito, tá? Mas tem que vender porque no Grêmio não vai jogar. O PP é mais fácil de vender porque o PP não tem aquela coisa assim que até é um pouco emocional. O Everton, o Grêmio não quer vender por um valor muito baixo de mercado, embora o mercado seja muito relativo. O Everton é um jogador de seleção brasileira. O PP não, o PP tem quase a idade do Everton, é bem empresário. O PP tem um ano a menos só que o Everton. E o PP é o reserva, querem ou não, é reserva. Então, esse por 15 milhões, o Grêmio vende sem ficar discutindo muito. É isso aí. Olha, por 15 milhões, eu estou até entrando aqui na questão do Transfer Market para pegar todos os dados do PP que a gente sempre acompanha. Mas, Joãozinho, 15 milhões, cara, eu levo até o aeroporto. Fácil, levamos ao aeroporto e fazemos cartaz. Vai com Deus e as portas estão abertas sempre. Fazemos cartazes. O PP está valendo aqui no aplicativo 7 milhões de euros. Tá valendo. Tá valorizado, Guri. Não, tá valendo. E outra, assim, ó, as pessoas têm que entender uma coisa. Esse ano de 2020 não tem como gerar lucro. Esse é o primeiro ponto, isso é sabido para todo mundo. Esse é um ano para a gente tentar ficar no 0-0. Qualquer clube. A grande meta de qualquer clube é ficar no 0-0, não terminar o ano no vermelho. Né? E o Grêmio tem mais opções sim do que o Inter. O Inter está tentando vender um garoto, né, de 16 anos aí, porque não tem opção no grupo principal. Isso, porque não tem opção no grupo principal, vai ou o Bruno Fux, né, ou esse garoto. O Grêmio já tem um leque bem maior. O Everton, eu acho também que eles querem um valor, vamos dizer assim, não querem vender de qualquer jeito o Everton, né, até por tudo que eu acho que o Everton significa para o clube. O PP é um bom jogador, é um jogador que entra e dá resultado, mas não é um jogador titular hoje no Grêmio, né? Então eu acho que sim, 15 milhões é um muito obrigado e boa sorte. Tem que vender o PP até para tentar igualar esse 0-0 do clube nesse ano de 2020. Ô, Ribeiro, provavelmente vai chegar a proposta para PP, para Matheus Henrique, para Jean-Pierre, para Everton. O Grêmio tem algum desses aí que é fundamental hoje? Hoje, assim, ó, nossa, esse não pode sair por menos de tanto. Aí é que tá.
Isso vai muito da situação do clube, né? Então, como eu não estou lá dentro do Grêmio para saber como é que está a situação financeira, a gente só tem e analisa com base nas informações que saem, eu diria que o Grêmio vai vender porque precisa. Agora, o termo fundamental, sabe, eu te confesso que não existe nenhum jogador do futebol brasileiro fundamental. Mas essa aí é uma visão muito seletiva que eu tenho, né? É como eu dizer, por exemplo, que o futebol brasileiro só tem um jogador diferenciado, que é o Neymar. Gostem ou não dele. O resto é tudo bom, mais ou menos, excelente, tá, tudo bem. Futuro, né? Alguns futuro. Mas na prática mesmo, diferencial só tem o Neymar. E aqui no futebol gaúcho, não tem ninguém substituível, não tem ninguém fundamental, não tem ninguém, nem o Everton, sabe? Não tem ninguém. No Inter não tem ninguém substituído, ninguém, sabe? Ninguém. A própria tem zaga do Grêmio que a gente debatia, até a própria zaga David Braz deu conta. São excelentes jogadores, mas não são fora de série, com todo respeito, entendeu? Mas aí eu vou mexer na paixão do torcedor, Não, o Jeromel bate, sim, o Jeromel bate jogador. Eu sou fã do Kahneman. O Kahneman é um monstro. Mas para ser dito insubstituível, fundamental, aí é um pouco demais, né? Mas aí a minha régua que talvez seja alta demais, né? E aí vai muito da opinião de cada um, né? Mas eu acho isso. Todos são... É aquela frase bem popular aí. O inegociável é o ruim. Esse é inegociável, ninguém quer. O André é inegociável. Então tá, né? Ontem saiu uma informação, né? Era um detalhe até, Joãozinho, que agora, como o Grêmio perdeu o Caio Henrique, queriam trazer de volta o Juninho Capixaba, né? Daí um dirigente do Grêmio, não, Juninho vai ficar por lá. Eu só pensei, claro que vai ficar por lá, cara, aqui... Aqui ele não vai jogar. Não vai jogar. Mas assim, ó, da lista que tu deu aí, eu acho que assim, ó, óbvio que não tem jogador substituível, né? Mas eu acho que assim, desses todos o Grêmio vai precisar mais do Matheus Henrique. Né? De todos esses, assim, o que mais o Grêmio pode precisar nesse retorno é do Matheus por fazer o papel que talvez o Michael não consiga fazer até o final do ano, né? Não tenha mais a força para fazer, né? Então eu acho que desses todos os jogadores aí, se eu tivesse que escolher um para ficar, era o Matheus Henrique. Agora o restante tem que tentar vender. Agora, veio uma proposta absurda pelo Matheus Henrique. Aí tem que vender também, não adianta. Eu acho que assim, buscar outros garotos. Na questão de seleção pré-olímpica, o Matheus Henrique jogou ao lado do Bruno Guimarães, né? O Bruno, que era do Atlético Paranaense e foi vendido para a França. Ele ainda estava com a seleção no pré-olímpico. E o Matheus Henrique é muito comparado com o Bruno, claro. Só que o Bruno chegou lá na Europa, no Lyon, pegou uma Juventus numa Champions League, foi o melhor em campo no primeiro jogo. Não sentiu assim, ó, não sentiu nada do peso da camisa. Deitou e rolou, jogou com naturalidade. Não sei se o Matheus Henrique hoje teria carcaça. Gostaria muito de ver o Matheus Henrique jogando na Europa. Acho hoje que ele não é tão vital assim, por conta das gerações. Claro que o Darlan ainda não está muito pronto, mas ganhando oportunidade, fazendo um revezamento, Michael, Lucas Silva no meio de campo, ele conseguiria se encaixar um pouco melhor. Teve um jogo muito bom dele, que foi contra o Brasil de Pelotas, se eu não estou equivocado, no Campeonato Gaúcho, lá em Pelotas, que ele deu uma conta do recado. Depois do meio campo do Grêmio, até quem vai falar hoje na TV Grêmio é o Matheus Friso. Aposto muito no Friso para esse time do Grêmio, muito mesmo, gosto muito do jogador. Não teve muitas oportunidades, o Ribeiro não gosta muito, mais ou menos. Tem que deixar jogar, né, Ribeiro, também. Mas nas características... Claro. Só que assim, ó, na ponta, se sair o Everton, se sair o PP, sabe, não dá mais para apostar naqueles guri. Ferreirinha, podia apostar no Ferreirinha? Podia, mas o Ferreirinha não vai mais jogar. Então, quem é a outra geração? Mas o Elias jogou ainda alguns jogos, mas não é tão assim perto do Ferreirinha do PP, né? Ele tá um degrau abaixo do Ferreirinha ainda. O Ferreirinha, eu vi 2, 3 jogos muito bons dele só. Eu não tenho assim uma convicção a respeito dele. Eu só discordo um pouco. Eu acho o Matheus Henrique um baita jogador, tá? Baita jogador. Mas pro estilo de jogo do Grêmio hoje, o jogador mais importante é o Jean-Pierre.
dando certo, voltando bem 100%, para o estilo de jogo do Grêmio. Porque o Matheus Henrique, vocês falaram aí, se não joga o Matheus, joga o Maicon, joga o Lucas Silva, joga o Darlan. Na do Jean-Pierre só tem o Thiago Neves, que não é daquela posição, não tem mais ninguém. Então, se for para falar de importância para o esquema de jogo do Grêmio, eu acho que o Jean-Pierre, estando bem, sendo aquilo tudo que a gente espera que ele seja, é talvez o jogador mais importante na minha visão. O Jean-Pierre para mim é fundamental mesmo. Não, ele sim, mas ele tá voltando de lesão, tá voltando de uma grande... O Jean-Pierre do ano passado é fundamental. A gente está esperando que o Jean-Pierre... a gente espera que o Jean-Pierre seja isso aí, né? Tá. Sim, mas... Então nós vamos esperar também o Dourado no Inter retornar como sempre foi, para renovar um contrato de tanto tempo. Não. O Dourado, como sempre foi, não é titular. Não. O Dourado do esquema do Cudê não joga. Não. Mas, Joãozinho, tem uma característica muito importante do Rodrigo Dourado, que ele não avança a linha do meio de campo. Então, ele, como Musto, seria um terceiro zagueiro na linha defensiva, com o Cuesta, com o Moledo, ou então com o Bruno Fux. Só que na questão Dourado, eu acho ele até uma tendência de um preguiçoso mesmo, sabe? Na recomposição. Ele não vai muito na frente, porque ele sabe que vai ter que voltar muito depois. Ele disputa a posição com o Lindoso e Musto. O Dourado disputa a posição com o Lindoso e o Musto. Ponto. São 3 jogadores para a mesma posição. E daí vende, né, João? Dá 3, 4 jogos ali e coloca ativo. Não, pois é, mas é isso que eu tô dizendo. A aposta que o Inter tá fazendo no Dourado é praticamente a mesma que o Grêmio vai fazer no Jean-Pierre. Porque eu sei que são posições diferentes, são jogos diferentes. João, mas o Jean-Pierre também tá parado. Sim, mas o Jean-Pierre tá jogando. O Rodrigo Dourado não joga há 365 dias. Num time completamente diferente, que hoje o time não depende dele. Hoje o time tá muito melhor sem ele. Na questão do Grêmio, o Grêmio precisa assim com o Jean-Pierre, porque todo mundo sabe. O Renato sabe, o Jean-Pierre sabe. O Jean-Pierre com 80% muda o time do Grêmio. E no lugar do Thiago Neves, que não é a função dele, isso é certo. Mas tem que voltar jogando que jogou ano passado. É isso que é a minha grande discussão. Se eu bato em cima, tem que voltar jogando. Se não voltar, não vai servir. Ribeiro, algum jogador assim que tu se lembre, agora nos últimos 5 anos, que se machucou muito, ficou um bom tempo parado e não retornou? Na dupla? Cara, da dupla eu não lembro. Mas era fundamental, eu não me lembro, eu tava fazendo... Não, sim, vários outros jogadores a gente pega lá, mas 90, 2002... Não, o Ganso, o Paulo Henrique Ganso, era um monstro. Depois que machucou os 2 joelhos, nunca mais foi o mesmo jogador. Sabe? Nunca mais foi o mesmo jogador. Sabe? Não conseguiu. E no Ganso, aquele Santos do Robinho, do Neymar, ele dividia o protagonismo com o Neymar. Jogava demais o Ganso. Infelizmente, depois da lesão, não conseguiu mais jogar. E isso acontece muito, mesmo, infelizmente. No Grêmio, o Michel era um jogador, um volante que resolvia o problema. Depois da lesão, não tanto que ainda não. Michel que vai operar novamente, Ribeiro. O Michel que está emprestado ao Fortaleza e vai operar novamente o joelho esquerdo por conta dos ligamentos, que estão incomodando também, uma questão de cartilagem. Uma questão muito complicada esse retorno do Michel. Então ele não conseguiu, e isso acontece muito, infelizmente. Infelizmente. Jogadores que não conseguem se recuperar de determinadas lesões, não voltam à mesma criança. Por isso que a gente tem essa dúvida com o Jean-Pierre, a gente tem dúvida com o Dourado, com todos os jogadores, né? Basicamente. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Os próximos capítulos. Gente, conectividade é o que nos une, é Vogel e também CERS. Há mais de 50 anos sendo referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí www.cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CERS. Já voltamos, fica aí.
RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. RDC Esporte aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Sua participação é fundamental na live do Facebook, Twitter, YouTube ou no site também, né? rdctv.com.br. Nos bastidores a gente ficou sabendo de uma grande notícia. Pedro Luca vem aí, ô João? Vem aí o garotão. Tô bem feliz, meu primeiro filho. Tem nome, tomara que seja feliz, né? A gente tava brincando, esse nome de artilheiro não é, mas o que ele quiser escolher pra vida dele, a gente vai estar bem contente. E se preparando para as privações do nosso guru Ribeiro Neto. Exatamente. Eu tava falando aqui no intervalo que ter o filho é a coisa mais linda e maravilhosa desse mundo. Ao mesmo tempo, ele te dá uma responsabilidade muito grande, sim. Só quem é pai para saber o que eu vou falar. O teu eu não existe mais. O teu eu sozinho, eu. Não tem mais eu, entendeu? E um último conselho, né? Se for pedir presentes, peça fralda. Porque nunca é o suficiente. Vai por mim. Mas, ô Joãozinho, para o pessoal de casa saber também, eu já estou assinando o contrato aí, né? Empresário do seu filho, porque a mãe joga na seleção brasileira. O pai, um grande atleta e treinador. Se o cara não jogar a bola, o Pedro Luca tem que ser atacante, cara. Vamos ver se ele optar, né? Se ele optar, a gente tá fechado o contrato já aí, se Deus quiser. Que massa. Ô, Ribeiro, falando um pouquinho... Sabe que nisso aí tem aquela história agora o tenista, cara. Não é o Carequinha, que era cabeludo, depois virou Carequinha, bem baixinho. Não, mas as antigas, da época do Guga, já era veterano na época do Guga, não vou lembrar. decidiu o Master de Portugal lá com ele. E ele casou, ele casou com a Brooke Shields, né? E aí o desempenho dele foi pro saco, né? Tu casar com a Brooke Shields, tu só podia ir pro saco, né? E aí ele brigou, e para ele retomar a carreira dele, ele teve que casar com uma outra tenista muito famosa, né? Só que era um horror de feia. E aí ele voltou a ser campeão, inclusive, de Roland Garros, entendeu? Imagina o filho desses dois. Vai ser o astro do tênis, né? Olha a genética, né? É que os nomes eu esqueci. Eu tô ficando velho, né, cara? Tô ficando velho. Mas assim vai indo, as modalidades realmente tem que se adaptar, deixar crescer, sem pressão, mas genética tem e aconselhamentos também vão existir muitos, porque até eu vou dar os pitaquinhos, vamos ganhar milhões. É isso aí. Ô, Ribeirão, falando de Pedro Luca, e o Pedro Lucas, cara, tá lá no Figueirense, atacante. Como é que tá essa geração pra ti do Internacional que saiu no ano passado, o próprio Brenner também, que era centroavante, não tem mais chance, né? São jogadores que serão vendidos depois. Não. A gente brinca, né? Sabendo que há exceções, né? Um jogador com 21, 22 anos que não cresceu dentro do clube não vai dar certo, né? Talvez por isso o Inter tenha acabado com o Sub-23, né? Embora eu ache que ele é importante numa transição serve para essas exceções, né? Quais são as exceções? Jogadores que demoram um pouquinho mais para maturar, né? Que às vezes precisam de ir para o profissional, voltar um pouquinho, 2 passos para trás para aguentar, porque realmente é diferente. Então, para essas exceções vale. Mas para o grosso não, é um dinheiro realmente bastante oneroso para o clube, uma categoria sub-23. De qualquer maneira, o Internacional está aprovado, né? O Inter, e o grande paradoxo disso é que o Inter tem vencido competições nacionais importantes nos últimos anos e não tem aproveitado quase ninguém. Para vocês verem que ganhar não adianta. A formação é que é importante, né? Então quem é que tem o Inter aí? O Praxedes veio de fora, né? O Nonato veio de fora, tem o Bruno Fux, Johnny, né? Johnny, tá?
Quem mais? Os dois laterais, E quem Heitor que tá e Eric, jogando? não serão unanimidades? Ninguém tá jogando. Ninguém. O Bruno Fux agora parece que é titular do Cudê, sabe? Ainda com muitas dúvidas. E só não tem garoto titular jogando. Então, para vocês verem que a safra do Inter realmente não foi lá essas coisas. Mas isso também tem muito a ver com o processo do clube, né? De queda, e depois da pressão de retornar. Né? É muito difícil você colocar garotos com a pressão de ser salvador da pátria, porque eles não vão ser, a não ser que o cara seja um fora de série, o que nós não temos no futebol. O último fora de série do futebol aqui no Rio Grande do Sul foi o Ronaldinho Gaúcho. Para você ver como faz tempo. Não tem fora de série. Fora de série. Estou falando de fora de série. Fora da curva. Desgaúcho. Entendeu? Que nasceu no Rio Grande. Não tem isso mesmo. aí. Não tem mesmo. Nós temos bons, excelentes jogadores, mas fora da curva, não tem ninguém, não. Mandar um abraço aqui para o Eugênio Pascoal, para a Verônica, grande V. Zezinho, lá da Sojipa, tenista, um dos maiores tenistas que tem aqui na live. Lá na Sojipa a gente dá um embate, Zezinho. E seu Iago Trevisan, torcida, o Pedro Lucas já tem. Ô, João, e nessa questão, cara, por que não formam? Por que não tem a escolinha, sabe? Não valorizam os gaúchos? Não tem talentos? O que tá faltando, será? Cara, eu não sei se não é valorizar os talentos, mas eles valorizam muito a vitória na categoria de base, né? O garoto tem que vencer. O técnico tem que vencer para se manter no cargo da categoria de base. Cara, a categoria de base é para formar jogador, né? Eu já discuti isso. Tem que ter bons treinadores, tem que remunerar bem eles, tem que qualificar esses profissionais, trazer a garotada para entender que eles vão ter que vencer, que eles vão ter que perder uma hora, preparar psicologicamente. A gente ainda monta um grupo sub-9 num grande clube e tem que ganhar a todo custo. Cara, o garoto tem 9 anos. Para um pouquinho. Trabalha outras coisas nele que vão ser fundamentais para surgir o garoto lá na frente. Né? A gente ainda tem muita competição, eu tenho que ganhar. Eu ganhei aqui na Sub-9, vou passar para a Sub-11 super bem. Claro que a competição ela é importante num clube, mas ela tem que ser um pouco mais moderada e aí sim a gente ir trabalhando. A gente falou esses dias de jogador pronto, né? O garoto tem que aprender a cabecear lá na categoria de base, não chegar aqui no Sub-21 e tá querendo aprender a cabecear de olho aberto. Lá, aí o garoto chega na Sub-9, Sub-11 e não cabeceia de olho aberto, não quero porque o garoto não sabe cabecear. Não, só um pouquinho. Mas o garoto talvez tenha outros fundamentos que são importantes e tu pode lapidar aquele cabeceio dele, né? Então, algumas coisas ainda que eu acho que na categoria de base poderia melhorar, né? Para que a gente possa realmente formar os jogadores. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de formar lateral. Quais são os grandes laterais que nós tivemos aí? Pode me dizer aí, ó. Se a gente teve, para mim, Daniel Alves e Marcelo, que são baitas laterais. Daniel Alves bem, mas eu ainda acho o Marcelo muito diferenciado, né? Um pouco acima do Daniel. Mas, enfim, agora me diz um outro lateral. Tem o Alex Telles agora, né? O Alex Telles está ganhando oportunidade, mas também não é exceção na Europa. Claro, mas não é exceção. Mas assim, ó, hoje, vamos dizer, na dupla gaúcha, assim, quem são os dois laterais incontestáveis? A gente falou do Bruno Cortez, mas o Bruno Cortez não é fora da curva, gente. O Bruno Cortez é feijão com arroz, né? E ainda não sabe cruzar. Isso quer dizer, ainda não consegue cruzar, né? Então, assim, então a gente tem uma deficiência clara e é lá na categoria de base que vai se arrumar. Né? A gente pode botar o garoto com 8, 7 anos na escolinha de futsal para pegar uma base, ir para o 7, depois subir. Mas tem que trabalhar lá no grande clube. Mas daí vem a questão: eu tenho que ganhar. E a competição passa por cima da onde tinha que passar. É a minha opinião, né, de quem vê bastante ali as categorias de base. Eu até estava olhando aqui umas fotos, eu estou procurando. Pode falar, Ribeiro. Isso que eu estava falando era o André Agassi. Sim. Agora, pelo nome, sim. Eu vou ser o maior tenista de todos os tempos no dia de hoje. Cara, jogar tênis é muito bom, Ribeiro. Pena que eu não sei jogar. Cara, eu adoro tênis, adoro mesmo viver, porque jogar eu não consigo. Eu não tenho como é que se diz, coordenação motora suficiente para jogar tênis. Infelizmente, não é a minha praia. Né?
Que entra uma outra questão também, né, Ribeiro? Por que não temos outros grandes tenistas brasileiros pós-Guga? A gente vem Belucci, vem outros nomes, mas é que daí também entra uma questão econômica muito grande em cima do tênis. Tem uma questão caro. Tênis é muito caro. Para praticar o tênis é muito caro. Então, para você ter... O Guga foi a Maria Esther Bueno e o Gustavo Kirten foram, sabe, coisas assim do nada. Apareceram exceções. O tênis é um esporte que não é popular e mais do que não é popular, porque às vezes tu tem outros esportes que são caros, mas produzem bons atletas. O tênis não. O tênis é caro demais, né? E se não houver um projeto para o tênis, como tem na Argentina, que produz muitos tenistas qualificados, no Brasil não vai ter destaque, né? Vai surgir daqui em alguns anos, mas vai ser assim, por iniciativa do cara, é um dom do cara. Não foi uma coisa trabalhada num projeto, não tem. Nós temos, eu sei, boas escolinhas, mas para tu garimpar um talento, tem que ter um projeto, né? Que tem que ser mais popular. E como é um esporte caro, para você praticar ele, você tem, sabe, ter outros sabe, não dá, não vai rolar. Infelizmente não. E assim, e mais do que isso, Ribeiro, é uma questão cultural, cara. Ele não é popular porque não é uma questão cultural. O tênis não é cultural do nosso país, não é. Então, para te criar vai ser difícil. Hoje é simples, o futebol é cultural e é simples no nosso país, porque tu faz uma bolinha de meia, uma bolinha de papel e sai jogando em qualquer lugar. Em 1 metro quadrado ali, tu sai jogando. O tênis tu não consegue praticar. Então, além de tudo isso que a gente já comentou, valor financeiro, né, tudo, ele não é cultural do nosso país. Então, é realmente, ou sai um cara aí, né, com o dom de jogar o tênis, alguém abraça esse garoto, ou de uma família que pode, né, bancar esse garoto ou a garota, senão é muito difícil lançar 1 em 1 milhão. Até aqui, Ribeiro, eu tô com a escalação, a gente já debateu isso na primeira semana de pandemia, sobre os novos talentos do Grêmio, os novos talentos do Internacional, na questão da escalação. O Internacional, ano passado, jogou no estádio Beira-Rio, a primeira partida do Aspirantes, e o Kehler foi o grande destaque da partida, né? A gente observando. Mas era um time com o Zé Gabriel, com o Cezinha, daí o Roberto, o zagueiro, desceu para jogar com os aspirantes, ele já estava no profissional. O gol da final, que daí o Grêmio mandou o jogo em Caxias, foi do Pedro Lucas. Então é uma questão assim, nossa, quem é a referência? Quem é o craque? Não se tem, não vai olhando. Nesse time de 2019, que foi campeão com o Grêmio, aqui a escalação aqui, ó, do Internacional, consegui abrir agora, abrindo o Twitter, é o Kehler, Edson, Roberto, Fábio Alemão, Juliano Fabro, Eric, Leandova, José Gabriel, Pedro Lucas, Neto, Jefferson, Lucas, Gustavo, jogadores a mais, José Vitor, Johnny, Rick, Rafael Santos, Kesley, Caio, Pedro Ramos, Vitor Leandro, Miguel e da Silva. Olha, eu Guilherme, tiro um aqui que vai dar certo para um bom retorno financeiro, que pode ser o José Gabriel. Porque os demais não vão dar um retorno financeiro para o Internacional tão grande. O Neto já tem 22 anos, não vai jogar no Internacional. Ele tinha aí um nomezinho e tal, mas não vai jogar, infelizmente. Na questão do Grêmio daí, a gente vai analisando também, Felipe era o goleiro, mediolário, Felipe Alves na lateral, Juan Rodrigues, Matheus Friso, Varela, Guilherme Azevedo, Darlan da Silva, Isaac, Jonathan Robert, daí o goleiro Vinícius Machado, Lucas Araújo, Emanuel, Odenilson, Mateuzinho, Léo Chu. Olha, tem outros jogadores aqui, mas nada. O Vitor Bopsin era uma promessa, mas ainda é uma promessa. O Tontini era reserva. O Bopsin é um jogador que teve uma lesão e não voltou mesmo a criança, tá? E é um garoto ainda, né? Mas pode ver como é que são as coisas. Né? E tem outra, nem todo garoto da base que é um fenômeno vinga no profissional, e só nós temos 500 exemplos, assim, coisas assim, muito. Né? E um ali que eu aposto muito dessa geração do Grêmio, que eu ainda gostaria de ver, é o Léo Chu. Tem que dar uma encorpadinha, tomar uns energéticos aí, umas coisinhas, uma suplementação, mas eu gosto muito dele.
Mas ele volta, né, Ribeiro? É essa questão de maturação lá no Ceará. O Jonathan Robert também está emprestado ao Cruzeiro. Emprestado não, a questão, né? Mas deve voltar também. Não é tudo aquilo, mas se sai PP, se sai Everton, tem que dar chance. Vamos ver. Vamos ver a vida. Joãozinho, agradecido. Obrigado de coração, mais uma participação. Alguma mensagem, algum filme, algum livro, alguma coisa para fazer da vida? Não sei, o que tu gostaria de deixar para o pessoal de casa? Não, agradecer mais uma vez. De segunda-feira entrou em cartaz um filme na Netflix que eu adoro e revi ele ontem, que é O Resgate do Soldado Ryan. Muito legal. Então, um filmaço, para quem não assistiu ainda, fica a indicação. E agora tem um outro filme que é O Resgate, que inicia mesmo o nome, mas é O Resgate. Muito bom filme também. Bom também, assisti. Muito bacana, muito bom. É isso aí, um beijo, Ribeiro, um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, Joãozinho. E tu, Ribeiro, já tá terminando a temporada? Tô na metade da 4ª temporada do The Last Kingdom. Tá bem? Tá Meu Deus do céu. Muito bom. Ô, Ribeiro, eu vou mandar teu currículo lá pra Netflix, cara. Porque tudo que tu sabe de filme, tu já pode fazer. Pode ser. Sabe, aqueles filmes italianos, Joãozinho, a gente coloca o Ribeiro Neto nesse naipe dele aí, ele consegue uma vaga. Eu faço um velho bem charmoso, né, nos filmes românticos. Me contecito de... Tchau. Ô, Ribeirinho, uma cidade da Itália que tu gostaria de morar? Só para anotar aqui. Cara, eu adoro a Itália, né? Adoro, mas eu moraria em Florença. Então segue a vida. Eu vou lá te visitar daqui a pouquinho, hein? Acabando tudo isso, vamos para a Itália. Gente, obrigado para você de casa. RDC Sport fica por aqui. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube. E lembre-se, Vogel, conectividade é o que nos une, e CERS. Há mais de 50 anos sendo referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. www.cers.org.br. Entra lá, confere. Tchau! RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade.